Olá, boa noite a todos e a não todas, a todas e não todos, a todos e não todas vocês que estão aqui, que têm seguido as nossas lives de domingo. Hoje nós vamos falar sobre pais e filhos na pandemia, com uma convidada especial, que é a Vera Iaconelli. Bom, hoje então, a pandemia tem sido um grande revelador, de revelar a dor, mas não só a dor, como alegrias. Tem sido um grande revelador do mal-estar na sociedade, do mal-estar na relação de casais, no mal-estar na relação entre pais e filhos, e também revelador, né? Nessa convivência forçada, diária, daqueles e daquelas que podem fazer a quarentena, daqueles e daquelas que podem ficar em casa e se dar ao luxo, né, de ficar em casa cuidando dos filhos, dos seus próprios filhos, né, e que tem se revelado, né, ao mesmo tempo algo extremamente difícil, e com o acúmulo do tempo, com o acúmulo das tarefas, isso tem se tornado muitas vezes em muitos lares algo muito difícil de sustentar, muito até impossível de suportar, né? Que é uma das expressões que Lacan tem de real, né? O real da pandemia, que obrigou a essa convivência forçada, a esse confinamento, onde aqueles, né, que todos estavam, entende, nos seus trabalhos, as crianças na escola, né, e com seus outros afazeres, e com os amigos, amiguinhos, e amigos, e lazer, e tudo, de repente, houve o real do confinamento. E esse real do confinamento tem causado, por um lado, devastação em vários lares, por outro lado, várias descobertas, e é sobre isso hoje que nós vamos conversar com Vera Iaconelli. Vera Iaconelli é uma colega psicanalista querida, que pertence à mesma escola do que eu, né? A escola de psicanálise dos fóruns do campo lacaniano. Ela também é membro do Instituto de Psicanálise do SED Pacientes. Ela é paulista, mora em São Paulo, atende São Paulo, e ela é fundadora do Instituto Gerar. E além disso, ela, de uns tempos para cá, né, é uma das nossas porta-vozes na coluna, né, porque ela tem uma coluna na Folha de São Paulo que é muito importante, né, para a psicanálise e para dar voz a essa psicanalista muito focada na questão da maternidade. Tem um livro sobre isso, na questão de filhos, tem outro livro também sobre isso, sobre a questão das parentalidades, né? Ela vai falar, né, está lançando uma grande coletânea sobre a questão da parentalidade nos dias atuais, né? E eu tive a sorte de ser um dos autores convidados para participar. E, como eu falei, ela é fundadora e diretora do Instituto Gerar, né, do qual ela poderia até nos falar um pouco, que muita gente não conhece, de outros estados, né, do Brasil, né? Então, vamos procurar a Vera Iaconelli. Eu sempre fico um momento nervoso de, olha, achei logo ela aqui. Então, enviar a solicitação para a Vera. Aguardando Vera Iaconelli. Sempre para mim é uma mágica se isso vai funcionar. Ê, Vera! Oi, querido. Oi!
Bom te ver, você está cada dia mais bonita, como é que você Ai, consegue? ai, que adorável, você é adorável. E esses grilos cantando aí no fundo, que delícia! Pois é, porque eu moro numa casa e como está calor, aí eu deixo aberto, assim, isso aqui é a minha sala que dá para o jardim. Que delícia. Tudo bem, querido? Que saudade. Tudo bem, me fale um pouco, você tem acompanhado, você é uma ativista, uma coisa impressionante da psicanálise e das relações sociais, dos mal-estares, sua coluna é muito importante e a sua presença, né, que você tem ido também, participado, né? Engolido, né? Muitas vezes difícil os seus programas que você participa, te parabenizo, né? Pela paciência, muitas vezes difícil, né? Bom, estamos aí para conversar sobre esse tema, né, da pandemia que obrigou um confinamento e uma convivência extremamente assídua, se não diária e cotidiana, de 24 horas por dia, entre pais e filhos e casais, e que a gente tem visto que tem causado muita confusão e muitas devastações mesmo, muitas separações, que eu tenho ouvido falar, né? E aí eu queria começar a te ouvir, falar um pouco sobre isso, sobre uma visão mais geral, e depois a gente aprofunda. Você mandou um tema que eu achei muito interessante, como é que a pandemia pode ser revelador de um mal-estar social e, ao mesmo tempo, de um mal-estar que está ali mais ou menos controlado dentro da família. Como é que você vê isso? Olha, Antônio, primeiro eu acho que a psicanálise tem esse lugar no mundo, né? Como você faz aquela fala linda, né? De um certo lugar de pulmão de um mundo irrespirável. Mas parece não, né? De 2 anos para cá, todo mundo precisou se tornar um pouco militante, né? Todo mundo teve que sair a falar muito mais. As minhas colunas, eu tenho a coluna na Folha faz 3 anos e desde da nossa nefasta última eleição, a gente está tendo que fazer coisas realmente para estar cada vez mais perto das pessoas e fazendo essa reflexão, porque está muito difícil para todos nós. Eu vejo você também super empenhado né, em não só se pôr como psicanalista no mundo, mas também denunciando coisas que estão, atrocidades que estão acontecendo diariamente, né? E acho que uma das questões que ficou bem clara com a pandemia é que, como diz o Karnal, né? Todo mundo quer ficar junto com a família, até que tem que ficar junto com a família, e é um horror, porque aquelas mazelas que o dia a dia iam disfarçando, então tá um saco o casamento, mas eu vou lá jogar pôquer, eu vou na academia, eu vou dar um rolê, vou encontrar outra pessoa. Tudo isso ficava muito diluído, muito disfarçado. O cuidado com os filhos, que é muito desgastante, também dividido aí com as avós, com a escola, com um monte de até de subterfúgios, né, desse contato e de repente as pessoas se viram sozinhas dentro de casa e o mais louco, Antônio, é que eu acho que não tem hoje profissional que não veja o efeito desse excesso de convívio no seu trabalho. Então, por exemplo, os dentistas estão se havendo com bruxismos, os advogados estão se havendo com aumento de divórcios, a polícia, né, com a violência doméstica. E quando a gente fala doméstica, não é só violência contra a criança, contra as mulheres, mas também com as crianças. Então, nós estamos trabalhando como loucos. Eu vejo você também atendendo de noite e falando. Quer dizer, então, nós somos chamados, né, muito fortemente a comparecer aí com a questão da saúde mental. Então, o que apareceu, né, Antônio? Assim, a família, do jeito que a gente tem pensado ela, é uma família muito equivocada, a nossa família de hoje, né? A gente tem visto ela como um lugar de refúgio, um lugar de apoio, mas na hora que você precisa mesmo, o que aparece é muita violência, muito desencontro, muita insatisfação. Em parte, por uma coisa que eu gosto de uma ideia do Rinaldo Voltolini, que é um psicanalista colega da gente que trabalha muito com a questão da educação, ele é sensacional. Ele vai falando de a família de hoje é uma família muito voltada para nós contra a rapa. Então, a família ela se fecha e o espaço público é um lugar de violência eminente. Então, a família está ali para se defender do espaço público. Não é mais uma família que cria os filhos para o mundo. É uma família que cria os filhos e vai tentando proteger a criança do mundo, né?
e se fechar em si mesma. Só que, bom, no isolamento a gente vai vendo que é aquela ideia do condomínio, né? O condomínio é nós contra a rapa, mas quando ele se fecha as pessoas se matam ali dentro das reuniões de condomínio, porque o mal-estar aparece dentro, né? Aquele que está colocado lá fora, lá fora é um horror, a escola é um horror, o espaço público é perigoso, de repente as pessoas estão confinadas e começam a perceber que o mal não está lá fora, né? O mal está em nós. E, enfim, é claro que aconteceram coisas lindas, acho que a gente vai poder comentar isso também, mas num primeiro momento o que se viu é que esse modelo de família calcado na eliminação da subjetividade de todos, né? Em prol de um modelo absolutamente heteronormativo e que bem questionável, né, onde as mulheres se emanciparam para trabalhar no espaço público, mas dentro de casa continuam com as tarefas domésticas sobrecarregadas e com cuidado com os filhos sobrecarregados. Essa Pois família não tá... vamos começar a pegar esse ponto, né, das mulheres, que eu acho assim, muito importante, né, para a minha clínica. Eu tenho conversado com vários colegas, psicanalistas e pessoas mais moças, com filhos mais jovens, né? Quem está realmente desesperada, quem estão desesperadas são as mulheres, né? Porque elas têm um acúmulo, porque além da maternidade, digamos assim, do cuidado com o filho, do cuidado com a casa, né? Elas viraram professoras, porque muitas crianças pequenas, elas não conseguem acompanhar, a mãe tem que estar junto. E a mãe é solicitada ao mesmo tempo no trabalho online e agora com a pressão para voltar, né? Como é que você tem visto isso? Assim? Você não acha Olha, que isso é revelador da hipocrisia do papel da mulher na família e na perfeito. sociedade? Perfeito. Essa é uma questão central. Quer dizer, o fato de que as mulheres, historicamente, né, nos últimos 3 séculos para cá, vão assumindo um lugar de cuidadoras, e esse cuidado não é um cuidado remunerado, embora na hora que ele desaparece, a gente vê como ele é caro, né? Então as mulheres, elas são cuidadoras do quê? Elas são cuidadoras dos filhos, elas são cuidadoras dos maridos, dos irmãos, dos pais e dos sogros. Todo mundo que ficar doente aí, quem vai ser deslocada é a mulher. E ela foi assumindo um certo lugar, né, que foi trazendo prestígio para ela, uma certa mentalidade de que a boa mulher é uma boa cuidadora, e foi se imbuindo deste papel de reconhecimento. Então, quem não cuida é uma mulher que fica por aí fazendo sei lá o quê, né? Então, ela foi se imbuindo de um papel, mas para aguentar o tranco hoje também ela tem que trabalhar, né? Porque se antes ela não podia trabalhar, o marido tinha que prover, as mulheres sempre trabalharam, mas não era uma aspiração das mulheres, né? Quer dizer, o bonito mesmo era você ter um provedor. Ela cuidava e vinha o provedor. Se ela quisesse E ainda trabalhar... tem hoje em dia, e os caras hoje em dia, os mais moços, eles não querem mulher que não trabalha, não. Imagina se não vai dividir as coisas, eles ficam pé da vida quando a mulher não consegue assumir 50%, né? Eu digo assim, classe média em geral, né? Não, mas é perfeito, porque ela passa de uma pessoa que não pode trabalhar, quando ela trabalha ela tem que esconder o que ela ganha, porque é um pouco vexatório para esse marido que não é provedor ou porque não tem uma herança, para um ter que trabalhar, né? Ao mesmo tempo ela tem uma aspiração emancipatória, sim, financeira, só que o cuidado continua. Então, a conta não fecha mais. Então, não houve essa divisão de tarefa doméstica, porque ela é confundida com uma tarefa de amor. Quando ela cuida, ela ama, né, Antônio? É tão lindo. Então, o que aconteceu? A escola, a empregada doméstica, que é uma outra cuidadora, mas é remunerada, os avós, tudo isso diluíam o cuidado, em certa parte. Com o isolamento, que saiu toda essa equipe, apareceu claramente que a mulher faz um trabalho que não é remunerado, né? A mulher faz um trabalho que é caríssimo, porque basta ela desaparecer, você vai pagar o cuidador dos idosos, você vai pagar a faxina da sua casa, o cuidado com as crianças, que a escola é caríssima, todos esses serviços são extremamente caros, e eles aparecem. Então, por que a mulher fica em casa fazendo tudo isso sem ser remunerada, né? Então, isso implodiu as relações, porque hoje a mulher pensa assim, é melhor eu me divorciar e mandar meus filhos passarem metade do tempo na casa do pai e ele cuida, do que ainda ter que ficar cuidando desse cara dentro de casa, dos filhos e tudo. E trabalhando. Então criou
Um impasse. Agora, sabe o que eu acho, Antônio, na clínica? O problema é que elas chegam para a gente, eu queria te ouvir até, elas chegam dizendo, olha, eu estou muito mal, estou deprimida, estou fóbica, tá? Porque eu não estou dando conta, porque eu deveria dar conta. E na clínica chega uma hora que ela pensa assim, não, talvez eu não devesse dar conta, talvez seja uma demanda impossível, que não seja para ser respondida, e que nega o meu próprio desejo, né? Então, essa virada, onde elas querem ser medicadas para aguentar esse tranco, ao invés de questionar esse estilo de vida que está sendo denunciado pelo feminismo há umas 100 anos, né? Eu acho que aí a gente entra num assunto que é tão problemático e ao mesmo tempo tão importante, que a gente poderia chamar que é o machismo estrutural. Sim. Não, é o machismo estrutural que formata a cabeça não só dos homens, como das mulheres. Perfeito. Que acham que é assim. Então, aquela coisa, né, que o Freud, que chegou a se questionar se o superego feminino seria mais fraco do que o masculino, aí a gente vê que não é bem assim. Elas se culpam, concordo com você, elas se culpam muito de não tá ganhando o suficiente, porque entra a questão do ganhar, né? Da carreira, ou seja, na mesma vibe do discurso capitalista, consumista, tarará, né? Entra nisso, acha que também não dá dando conta o suficiente desse papel de cuidadora, e tem essa questão de será que eu estou sendo boa mãe? Que é uma pergunta de toda mãe, não tem como. Né? Será que eu estou fazendo o melhor para os meus filhos? Né? E que é, digamos, aquele desdobramento da pergunta o que é uma mulher, o que é, né, que a gente vê que é inconsciente, né? O que é ser uma mulher, o que é ser uma mãe, o que é ser uma boa mãe, porque também o que ela tem de herança, né, mais antiga é a mulher escrava, né, digamos, e subserviente. Algumas mulheres assim um pouco mais emancipadas, mas né, das suas mães. E não sei, na minha clínica eu vejo assim a mãe da mãe da moça que é a mãe, né? A mãe costuma às vezes adquirir um papel tão superegóico. Entende? Eu não estou sendo. Minha mãe disse isso, minha mãe disse isso, ou mesmo que a mãe não diga assim, eu não estou sendo mãe, fica aquele ideal da maternidade, que é uma coisa complicada, né? Que eu fico me perguntando, assim, até aprofundando no próprio conceito de superego, né? Nesse superego que Freud diz, né? Que é essa instância psíquica, né? Que é autocrítica, né? É um outro, mas que está dentro, mas que ela tem um pé no sujeito, mas tem um pé no outro do social. É uma instância mista, né? Porque não é à toa, eu fico pensando isso, vê se você concorda com eu vou abrir aí cliquei aí na janela do superego, tá? Para a gente conversar, porque você, eu acho que você é uma pessoa que eu quero ouvir, que você é clínica e você trabalha muito nessas questões também de família e sociedade, né? Então, o superego, né, que é um herdeiro do complexo do Édipo, que herda as interdições e os empuxos ao gozo, né, do sujeito, né, ele é uma instância que não é à toa, não vem à toa. Claro que vem do discurso do outro parental, mas o discurso do outro parental é atravessado pelos preconceitos e tudo mais. Eu fico pensando, vamos só para comparar, por exemplo, a questão da homofobia e da auto-homofobia. Da auto-homofobia, né? Dos gays da dificuldade de ser gay, de se criticar, de ser gay, que é muito pior do que a hetero-homofobia, digamos assim, né? Ela é muito mais forte nos países onde a homofobia é mais estrutural do que em outros lugares. Muito mais suicídios de gays nos lugares onde tem, por exemplo, condenação de homossexualidade do que em outros lugares. Então, a gente não pode dizer que não tem uma relação, né? Entre a crítica interna, superegóica e até inconsciente que o sujeito faz com os avanços e como a sociedade lida com aqueles temas. A gente não poderia tentar pensar a mesma coisa em relação ao superego feminino? Olha, aí você fala um monte de coisas interessantíssimas que assim me deixa animadíssima, porque
Mas assim, eu brinco com os meus alunos, você quer saber o que está rolando? Vai ver a revista Caras, né? Vai ver a revista Caras, porque ali tem a mulher maravilhosa, sarada, espetacular, linda, gostosa, com os filhos que trabalham o dia inteiro, ganha uma fortuna e ainda faz supor que cuida dos filhos. Quer dizer, esse imaginário que está totalmente, as mulheres estão totalmente submetidas nisso, ele é extremamente fálico, né? Porque o quê? Ela não tem castração. Ela é 100% gostosa, ela é 100% celebridade, ela é 100% mãe, 100% esposa. Claro que não, né? Porque isso é matematicamente impossível, mas esse caldo de cultura... Essa imagem. Essa imagem que está capturando essas mulheres. Então, quando elas vêm com esse significante mãe, tornar-se mãe, elas vêm não só com um modelo que está colocado aí de supermulheres, né, totalmente... Vou ter um parênteses, você acrescentou uma coisa que a gente ainda não tinha falado, que é muito importante. Tem que ser gostosa. Tem que ser gostosa. Tem que estar com um corpinho incrível, ainda tem isso. Exatamente, ela não pode ter perda nenhuma, é zero perda. Ela sai da cesárea com a lipo feita, sabe uma coisa assim? Olha, sai da cesariana já com a lipoaspiração feita, sabe? Não, é uma coisa inacreditável. Então, que horror! Mas sabe que tem tanta coisa, Antônio, por exemplo, quando você fala desses modelos, tem que lembrar que o homem que foi deixando de ser provedor, ele também se ressentiu muito de deixar de ser o provedor. Era extremamente desvirilizante deixar de ser o provedor. Então, quando você fala dessa geração onde os meninos dizem, nossa, eu quero dividir 50-50 aqui a conta, já tem uma virada, onde o homem já não se identifica com o modelo anterior, que era do provedor. As mulheres ainda estão comendo bola, porque elas estão absolutamente capturadas por essa imagem não castrada, né, de poder tudo de um ideal de eu completamente fora da realidade, né, capturados. E mais, sabe o que acontece na clínica, que é muito interessante, você deve ver também, assim, não, mas a minha mãe criou 6 filhos, trabalhava o dia inteiro e tá. Essa é uma parte da conversa. Aí outra parte assim, então minha mãe teve uma depressão durante 50 anos. Aí fala, vamos juntar essa mãe super poderosa e um sintoma que nunca foi tratado direito e que não junta, a pessoa não consegue juntar, porque ela não consegue fazer essa imagem completa do preço que custa tentar dar conta desse significante mãe, que é de uma onipotência assustadora. Né? E eu acho que as mulheres ainda estão se havendo com abrir mão deste lugar onipotente, né? Que é essa marca do ter que, né? Super egóica, terrível, e que também, elas adoecem o tempo todo. A gente está com o consultório cheio dessas mulheres, né? Muito incrível isso que você está falando. Me fez pensar o seguinte, né? Como Lacan, né, ele usando essa expressão que condensa, que a mulher é não toda, né? Ou seja, a mulher do ideal, gente, isso não existe. 1. 2, ela é barrada, ela é castrada, ela não pode ser toda. Então, é engraçado, te ouvindo, eu acho que, será que a gente não poderia pensar que a sociedade atual, da mulher moderna, né, mulher pós-moderna, não há uma espécie de empuxo à mulher toda, super egóico para a mulher hoje? Sim, sim. Porque muitas vezes, até essa marca identitária da mulher, ela claramente não tem nada a ver com o que a gente, como psicanalista, chama do feminino. Não tem nada a ver. Mas ela vai sendo colocada como a mulher, que é extremamente dentro do modelo machista, masculino, de toda, fálica, mãe, né? Onde ela... Bom, é contra isso que a gente está trabalhando. E é a favor disso que o sintoma está vindo, né? O sintoma está tentando nos ajudar a quebrar esse lugar. Quer dizer, então a gente abraça o sintoma, chega junto, vamos falar disso, vamos escutar que essa mãe ficou 50 anos deprimida, essa parte da biografia a pessoa tira, né? É o preço, né? É o preço altíssimo de ter que ser, se não a mulher toda, a mãe toda. A mãe sempre aposta, sim, meu filho, sim, né? Não, e a nossa sociedade, quando você compara as sociedades mais homofóbicas, a nossa é extremamente machista, né? A gente tem aí ela é extremamente paternalista, né? A ideia de cuidar da mulher é de cuidar de uma mulher coitadinha que não pode nada. E as mulheres vão tentando responder de um lugar onde elas, né, conseguem tudo. E não conseguem, porque ninguém consegue, né? Então está sendo
terrível, um adoecimento muito grande, e as crianças, já tem uma geração criada por figuras capturadas, absolutamente capturadas por esse lugar fálico, que também não querem sair no mundo, né? Querem ficar ali, porque já que os pais têm superpoderes, elas percebem que não, elas não querem dar aquele passinho para frente, né? Peraí, desenvolve mais isso. Foi muito rápido. Como é que é? Vamos falar Olha, sobre os filhos, então. Como é que é? E os então, é filhos uma geração, bom, dessa... a gente não Aham. vai poder pensar essa geração agora de filhos sem entrar com a questão da virtualidade, né, Antônio? Quer dizer, a virtualidade trouxe esse imaginário, e eu super recomendo aquele filme Social Dilemma, que é um filme que trouxe aí um bastidor, um documentário que trouxe o bastidor do Vale do Silício, dos caras que criaram o Facebook, Google, tudo isso, mostrando o efeito terrível que tem. É um grande shopping center, nós somos consumidores da mídia, de uma certa forma, ela se torna um grande shopping center, eles nos manipulam nesse lugar, mas o impacto sobre as crianças, deste imaginário idealizado, deste imaginário todo, do sujeito que está gozando sem parar, essa ilha de caras, ele não teve para essas crianças uma experiência anterior que pudesse relativizar isso. Elas estão comprando a ideia deste mundo. Elas estão comprando a ideia deste mundo onde todo mundo pode estar gozando em algum lugar, e estão comprando a ideia dos pais, que também estão se matando aí para dar conta de algo, ao invés de fazer barreira e dizer, não, eu não dou conta disso, eu não vou fazer, acabou, tchau, menos, entendeu? Não, os pais estão correndo atrás disso, e os filhos estão olhando e falando, eu não vou conseguir, e já desistem de antemão. Os pais ainda estão tentando chegar neste lugar, e os filhos já estão evitando. Né? Peraí, o Então, que você chama desse lugar? Não acompanhei. os pais estão tentando corresponder a essas imagens de super pai, super mãe, Sim, sim. ainda estão nessa, mas os filhos, a geração mais capturada pela mídia, já desistiu. Ah, você acha? Então, assim, sim, a gente vê assim, números, transam muito menos, se relacionam pessoalmente muito menos, tomam muito mais medicação. Hoje, quem acompanha a vida Sim. escolar Sem dos dúvida. jovens, eles estão tomando muita medicação. Tem uma demanda das escolas hoje, eles não sabem muito o que fazer com as crianças. Dia de prova, tem uma série de crianças que não vão na prova porque pedem para fazer a prova depois separadamente, sozinhas, porque não querem enfrentar o desafio quando ele aparece. Então é uma geração extremamente fragilizada deste lugar, porque a imagem se tornou tão impossível de ser alcançada que eles nem tentam. Os pais ainda estão correndo atrás, as crianças elas falaram, opa, isso aqui não vai rolar, eu não vou conseguir. É bem complicado, assim, assustador o que está acontecendo, né? Muito com a próxima assustador, geração. porque isso já mostra aquela menina, né, do dilema das redes, né, que vai se deprimindo, né, uma pré-adolescente que vai deprimindo, né, porque não, é muito interessante você ter entrado, gente, é tanta coisa, você ter entrado com esse dado agora, né, que a gente vê que realmente os pais estão numa e as crianças estão em outra. Em outra completa. Quer dizer, às vezes os pais se infantilizam e entram naquela mesma, né, de ser capturado por tudo aquilo que o Facebook e as redes sociais, Instagram, não sei o que, querem que ele tenha um alto nível de engajamento, como eles chamam, né, de ser capturado. Mas, tomando essa separação, que as crianças estão muito mais adolescentes nessa do que os adultos ainda estão preocupados em ser naquela outra coisa de ser um bom pai, boa mãe, bom homem, boa mulher, etc. Né? Mas as crianças, né? Acho importante que não dá para falar hoje em dia de criança sem falar na questão dessa virtualidade, né? Do online, né? E da rede. Né? Elas são pegas nessa rede muito cedo, né? E aí eu fiquei pensando no seguinte, te ouvindo, né? E aquele ideal, assim, mais a longo prazo, né? Quando eu crescer, eu quero ser isso, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser uma boa mulher, uma boa mãe, tarará. Ele é reduzido a quase uma imediatez. Eu quero ter um rosto assim. Eu quero ter mais 100 likes.
Os ideais é como se fossem assim, tipo instantâneos, e que a internet dá a ilusão de que você pode conseguir isso, né? Então Então, não mas dá nem aí, para pensar. Aquele ideal maior, talvez, do que eu quero ser quando crescer, talvez seja substituído por pequenas metas espertamente colocadas na cabeça aí, né, da criança para elas atingirem metas imbecis, completamente, né? Vou fazer um TikTok mais legal do que a minha amiga, vou fazer não sei o que, vou fazer alguma coisa assim e que rapidamente vê que não consegue e o desfecho pode ser trágico. olha, eu falaria um pouco mais dramaticamente, assim, porque o que foi acontecendo não é mais eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero, não importa o que, desde que eu seja uma celebridade. Eu quero ser qualquer coisa, desde que eu seja uma celebridade. Então, veja bem, quer dizer, é difícil você ser celebridade, sei lá, sendo médico, sendo escritor, sendo psicanalista, não funciona assim. Quer dizer, você tem uma carreira, você tem uma Não, paixão. o ideal hoje é ser um youtuber ou influencer. E não importa o quê. Não importa se porque Em você vai qualquer coisa. contar qualquer coisa. Você está curando de um câncer, então você vai ter milhões de seguidores, ou porque você é mulher, ou porque você é negra, ou porque você é periférico, ou porque você é gay. Quer dizer, desde que você tenha ali a própria identidade que está sendo vendida. Não se trata mais de você desejar um trabalho e realizar aquele trabalho e fazer uma. É a imagem. O que importa é só a imagem. Então, quem que vai passar 10 anos estudando medicina? Quem vai passar 20 anos estudando? Se você consegue num TikTok a meta final, que é uma meta de um retorno em cima da sua imagem, não do que você é, daquilo que... Então, a gente está numa situação... Agora, a diferença dos pais é que os pais vêm de uma geração anterior, eles não se formaram. Essas crianças estão se formando psiquicamente mesmo. Elas estão se formando nessa lógica. Então, e os pais que poderiam e que deveriam fazer barreira, eles estão capturados também, achando tudo lindo, siderados. Então, é uma geração de virada da virtualidade. A gente está presenciando essa virada e não sei quando é que a gente vai conseguir reverter isso, mas essa é a geração boi de piranha. É a geração que vai sofrer direto todas as consequências dessa primeira entrada. Como se o superego virasse... O superego agora é um like. Totalmente. É isso. Fantástico. Então, quanto mais o número de likes, ou você está mais ou menos, então você vai se chicotear se você está errado porque tem um menor número, ou vai mais e não sei... Né? Não, e essa relação entre não likes e depressão já foi estabelecida. Já, né? Já foi estabelecida. Quer dizer, as crianças que percebem que o que elas postam não tem like, aquilo afeta o humor. Crianças e adultos. Afeta o humor do sujeito, né? Então, realmente é uma situação difícil. Agora, eu acho que juntar isso com os pais entendendo que o mundo é hostil, que o espaço público, essa redução do espaço público, né? O espaço público é hostil, o que interessa é o meu condomínio, como diz o Christian Dunker, né? O lá fora não é para circular. Então essas crianças não estão sendo criadas para sair, elas estão sendo criadas para ficar. E elas vão ficar o quê? Com papai e mamãe? O que é lavoura arcaica? Qual que é o fim disso, entendeu? Então a gente vai criando essa família confinada, isso reapareceu. Reapareceu com força total. Ninguém se aguenta junto, né? Ótima lembrança da lavoura arcaica, né? É o retorno dessa lavoura arcaica, né? Exatamente. De que só na família tem solução. O que a gente pode, eu acho talvez sem exagero, falar que é uma forma muito incestuosa de viver. Totalmente. Muito incestuosa, porque a socialização, a escola terceiriza. Terceiriza no sentido de colocar um terceiro mesmo. Sim, ajuda, né, a colocar um terceiro entre pais e filhos e qualquer atividade né, que é uma coisa absolutamente necessária. Agora, vamos pegar um pouco mais a estrutura da coisa, se a gente for pensar, né? Pensei agora. Freud, quando ele
ele descobriu, né, que a criança muito pequena, né, até de 6 a 18 meses, ela consegue, né, sendo neurótica, com o Édipo, estruturado, digamos, vamos pensar uma criança neurótica, mas, né, que tenha passado pela questão da simbolização edipiana, ela consegue sozinha, no seu quartinho, no seu cantinho, inventar um jogo, uma representaçãozinha teatral, um brinquedinho em que ela vai simular a presença e a ausência da mãe, com o famoso Fordar, o jogo do carretel. Ela Sim. pega uma bolinha, põe numa cordinha e fala assim, tchau, cadê? Achou. Só esse cadê achou, ela faz sozinha, representando, então, elaborando essa separação em relação a esse grande outro materno. Né? Se a gente for pegar esse modelo, é um modelo de separação. Não tem um terceiro na jogada. Há uma capacidade do ser humano, infants, né, de elaboração sozinho disso, né, que é a nossa capacidade de criação, que todos temos. Né? Então você cria, você sai do desamparo com a criação, com uma brincadeira, no caso, né, que é o Fordar. Então, eu vou aqui na lata te perguntar. Quando essa mãe, que está desesperada lá no seu atendimento online de trabalho, tem aquela criança aos gritos aqui do lado, ela vai dar um celular para essa criança. Ela favorece essa elaboração da separação da criança dela mesma, ou você acha que só piora? Olha, é difícil generalizar, mas vamos dizer bem na lata, piora. Piora, Assim, né? claro, eu acho que pode acontecer coisas no dia a dia, não estou tentando generalizar, mas veja, ali onde a criança criou o Fordar, ela vai receber uma tela que muitas vezes tem a cara da mãe, né? Que muitas vezes Ah, tem é? uma. Às vezes a mãe está no trabalho, vamos dizer, e o que a pessoa faz quando ela chama pela mãe é a imagem da mãe. Quer dizer, não tem a possibilidade ali de criar uma narrativa, de contar, mamãe foi na roça, papai foi trabalhar, né? Quer dizer, o que aparece ali é o substituto. E esse aparelho, ele é absolutamente viciante. Ele captura a criança. Então ela não cria nada ali. A única coisa que ela faz é apertar coisinhas que completam, né? E que dão certo ou dão errado, mas ela não tem. Quando você fala Fordar, é lindíssimo, porque exatamente ali ela criou alguma coisa. Um carretel que é um carretel que não é nada. O carretel é qualquer coisa, podia ser uma pedra com uma corda. Isso. Ela Ela fez criou um algo ali. teatro de marionetes. Um Exatamente. teatro de marionetes lindos, com um pedacinho de barbante e um carretelzinho de que ia jogar fora, qualquer coisa. Exatamente. O celular ela não cria nada. Não tem, Não cria. não tem narração aqui, não tem narratividade dela, porque já vem Mas olha que pronto. louco isso que O você que está vem aqui está falando, dado. porque as pessoas têm a impressão que estão criando no celular, não tem? Não. Olha, uma coisa que eu gosto que a Julieta Jerusalém que fala, quando você, que é óbvio, mas assim, quando ela trata disso, quando você bota lá Antônio Quiné, aparece Antônio Quiné alguma coisa. Então vamos supor que eu quero botar Antônio Quiné livros, mas aí aparece Antônio Quiné idade, Antônio Quiné lattes, não importa. Ele já completa. E aí você já esqueceu que Completo. você queria ver os livros. Aí você quer saber a idade, porque todo mundo quer saber a idade. Aí joga lá na idade. Aí você já entrou. Entrou na idade? Nossa, deixa eu ver a idade do Brad Pitt. Aí vai. Acabou. Acabou. Calma. Ele vai respondendo. Isso. E já vai respondendo e já vai te orientando, né? Para onde Exatamente. quer, daqui a pouco vende um tênis, Não, e você fala, uma quantas boneca, uma vezes, roupinha. Antônio, quantas vezes você entra para pegar uma coisa que você precisa, palavra tal, quando você vê, o que eu estava vendo mesmo? Você já está em outra. Para que eu abri essa droga mesmo? Exato. Agora, a criança não tem isso. Ela não tem, eu vou lá procurar os livros do Antônio. Ela vai direto. Ela não tem, aquilo é a própria experiência dela. Ela não tem uma coisa que ela foi procurar. Aquilo foi jogado na mão dela. Então, quando eles falam no documentário, eu só dou o aparelho a partir de 16 anos, sabe o que me soa isso? Isso me soa quando a gente sabia, mas não sabia, que o cigarro era cancerígeno.
E a gente fumava, o médico fumava, atendendo a paciente nos anos 60. Então É a gente verdade. sabia, mas não sabia. E foi Eu não queria fumando, saber. não queria Sabia, mas saber. não queria saber. Então a gente sabe muito bem que até os 16 anos esse aparelho é nocivo. Até quando a gente vai continuar fumando esse cigarro, você entendeu? Dando esse cigarro para os filhos. Porque vai ter que ter uma revolução, assim como teve contra a indústria do tabaco, que não foi nada fácil, tirar Nada, as nada. propagandas, lembra? Todo Gente, mundo eu fumava. parei de fumar há quantos? Aos 35 anos, até hoje eu tenho vontade. Claro! E E aí a não fumo. propaganda do cigarro, e todo mundo que era É claro. glamouroso fumando. Para reverter isso, é só perguntar para o Drauzio Varela, o drama que foi. Agora, será que a É. gente consegue reverter o uso desse cigarro até 16 anos com as crianças? Será? É. Não, eu acho isso que eu queria te perguntar. Realmente, no final, aliás, gente, aconselho. É uma coisa que todo mundo meio já sabe, né? Para mim não trouxe grandes novidades, que eu já venho trabalhando nesse tema há algum tempo, né? Mas é muito impressionante, né? Vamos fazer uma live só sobre isso, mas acho muito legal. Vera, te agradeço. Não se pode falar sobre criança sem essa questão hoje. Sim. Perfeito. Porque isso é central na relação de pais e filhos, na relação da criança com o mundo, na nossa relação, né, com tudo mais. E é impressionante, né, como os caras acabam falando que os malefícios são muito maiores do que os benefícios, né? Como é que eles falam muito do Facebook? Hoje seria mais Instagram, seria mais outras coisas, né? Que o Facebook também em queda, mas de qualquer maneira continua muito forte. A internet. Não precisa ir para nenhuma coisa, né? Basta você entrar, já tem 1000 coisas que te propõem. E que eles falam assim, né? Eu, por exemplo, tô muito no blues atualmente, né? Estou assim, fazendo um mergulho em blues, né? Inclusive estou usando para minha peça que eu estou montando, o Anjo Negro. Estou montando o Anjo Negro, do Ah, Nelson Rodrigues. que lindo, que maravilhoso. Amo, Nelson. Amo, amo. Ai, mas é uma barra pesada, né? Estou É. montando online, está sendo uma experiência incrível, Vera, com 20 pessoas online, Que entende? Um bárbaro. elenco incrível, uma produção preta, atores pretos, está sendo maravilhoso. E aí eu estou usando muito o blues do negro, entende? Misturado com pontos de. Bom, estou fazendo uma pesquisa musical com pontos de umbanda, né, macumba, que vem do afro, mas também vem o negro americano. Bom, aí estou Fantástico. mergulhado nos blues. Olha, eu não posso abrir meu celular que já vem milhares de propostas. Aí eu falo, puxa, eles estão bonzinhos comigo. Que nada. Porque entre uma coisa e outra, a quantidade de propaganda que tem e que eles vão procurar as coisas que eu vou atrás. E eu nem vou tanto atrás assim de comprar coisa, mas aparece. E aí é como você falou, a gente entra, daqui a pouco assim, para que eu estava procurando o quê mesmo? Eu, Exatamente. velho, Olha, mas eu. calejado, entro nessa, imagina uma criança. Não, mas é muito maior do que a gente. É só um exemplo muito simples. Eu fui no dentista na segunda-feira, eu fiz uma cirurgia, e eu fui no dentista e botei no Waze. E no Waze aparecia clínica tatatá. Começo a abrir meu computador, é só propaganda de Listerine. Gente, eu não estou fazendo propaganda de Listerine, tá? Mas eu falei, ué? Passou de roupa, que eu tinha comprado uma roupa pela internet, só aparecia a roupa, para Listerine. Eu falei, Jesus, eles pegam, é exatamente o que aparece no documentário. Então, o que a gente vai tirando disso é que, e quando você pensa, tem a questão do ideal, tem a questão da relação com o corpo, porque o prazer, toda a dopamina está ligada a isso, aquele prazer de andar, de correr, de pular, de ficar no sol, de se jogar na grama, de se estapear, foi trocado pela dopamina de teclar. Então, a gente está falando de corpo dessas crianças, né? A gente está falando de erotismo. Então, realmente, é um atravessamento. Eu vejo a gente oferecendo um maço de cigarro por dia para a criançada, esperando o dia que Muito vai boa cair a ficha comparação. de que não pode fumar. Você entendeu? Quer dizer, por que não pode esperar? Porque já. A gente vai ter que fazer um movimento, é complicado, mas a gente vai ter que fazer. Não vai dar para esperar. Vai ficar para a próxima geração, eu acho. Agora não vai dar mais. Não, mas eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente tem realmente de começar uma antipropaganda muito grande
para que as mães suportem. Ah, então vamos voltar à questão da pandemia. Olha, coitado, assim, dessas. Estão falando das mulheres, principalmente, mas dos pais, né, né, não, a gente põe pais, mas, entende, nas famílias menos favorecidas, a gente sabe que a quarentena, o isolamento social é um luxo, né? Sim, É um sim. luxo para quem pode, né? Uhum. Porque as classes menos favorecidas, entende, são jogadas no fronte, né? Mas Exatamente. aí essas crianças ficam com alguém, ficam com a avó, com o avô, ficam com Uhum. alguém, ou com alguém que elas pagam, né? E Uhum. alguma coisa. Então, esse alguém, né, que vai estar ocupando essa função cuidar, né? É muito fácil ela estar com o celular, botar a criança no celular e pronto. Uhum. Sim, porque exatamente. Aí a gente chega na lógica neoliberal, né? Porque assim, É, na verdade, quando você consegue botar essa criança sem sair na rua e se machucar e ter que ficar olhando que no parquinho tem alguma coisa, ou ela pode ir no terreno baldio e se machucar, você bota ela ali naquele hipnotizador infantil, né? E você pode trabalhar, que é a nossa única função na existência que está colocada para nós, neoliberal. na existência neoliberal, quer dizer, produzir, 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 e não se incomodar com o pentelho do filho, porque o que está acontecendo é que a parentalidade, ela não está mais na conta, ela é uma espécie de excrescência, alguma coisa que se vira aí, É, dá um jeito nesse negócio. Nós, enquanto sociedade, a gente não quer se responsabilizar pela nova geração. é, Quem teve bateu-se que tem toda a embale. razão. Não tem uma ideia A coletiva de, bom, parentalidade virou um excedente. ela virou um excedente e ela foi vulnerabilizada, ela foi precarizada, né? Então, quando você vê, Precarizada, é isso é uma mesmo. precarização da parentalidade e uma fantasia de que disso pode vir uma nova geração que se vira nos 30, porque já vai estar Uhum. sabendo mexer na internet, como tudo vai ser meio internet, tudo bem. Escuta, mas o sujeito não vai saber fazer laço. O sujeito não vai conseguir estabelecer uma relação com o outro, consigo mesmo, com o desejo. Cadê a subjetividade? É como se fosse possível criar uma geração a partir de delegar para uma virtualidade, enquanto esses pais, cuidadores, se matam para sustentar uma vida precarizada. Então, escuta, eu acho que a gente está. Eu tive uma conversa com um grupo de políticas, mulheres jovens que estão se lançando na política, e elas estavam reivindicando muito a questão do direito da mulher a, a dividir as tarefas com os homens, papapá, para poder trabalhar. E eu falava, não, claro, sim, mas, gente, a gente precisa, como sociedade, ter o direito de ser pai e mãe. A gente tem que começar a reivindicar o direito de ser avô, de ser pai, de ser mãe, de ter uma família juntos, não digo nem as mulheres É. cuidarem, mas que a gente possa pensar um Estado, possa pensar uma sociedade que não pense que a família pode ser relegada aos aparelhos virtuais, porque isso daí vai dar ruim, né? Exatamente. É por isso que eu diria os países mais desenvolvidos socialmente, né, ou seja, onde o Estado é mais forte, como a gente vê na Europa, né, Uhum. onde o Estado tem que se ocupar da saúde, o Estado tem que se ocupar da educação, né, para a gente poder ser mais pai e mãe. E o que é importante nas sociedades realmente civilizadas? Uhum. Menos horas de trabalho, Sim, e mais exatamente. horas de lazer, mais horas de convivência Uhum. familiar e o whatever, né? Mas Uhum. isso, então, isso é uma coisa muito importante, porque dentro da nossa sociedade, né, comandada pelo discurso capitalista do imperativo do consumo, o imperativo do fazer dinheiro, né, do imperativo da carreira, o imperativo de ter likes e ganhar cada vez mais dinheiro, o Uhum. lazer, o não fazer nada, o fazer laço, como você está falando, que eu acho muito bom, Uhum. só estou subindo o que você está falando, é Uhum. muito importante. Entende? Fica relegado a zero, né? A nada. Eu Né? É isso adorei. mesmo, é direito de poder ser pai, mãe e avô, e avó, e amigo, e tio, e o amigo. Gente, Sim, poder, eu adorei né, uma desenvolver os frase laços. do Emicida, que alguém falou de ócio criativo, ele falou, esquece de ócio criativo, eu não quero criar nada, eu quero cortar a unha do meu pé em paz. Sabe? Por que a gente. Porque ele marca exatamente, porque o ócio criativo faz supor que você tem que produzir.
né? Quer dizer, não é essa a ideia original, mas ela vai descambando para, já que estamos no isolamento, vamos escrever aí livros e fazer ginástica. Não, gente, vamos estar, vamos ficar, vamos, sabe, estar presentes no nosso Isso. silêncio. Eu não tenho que ser professora de yoga, porque agora eu estou dentro de casa. Né? Quer dizer, cortar a unha do pé eu achei genial. Falei, posso poder estar, porque é isso. Estamos correndo do que se a gente sabe onde nós vamos chegar? Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Né? Você sabe que nós vamos chegar lá. Então, estamos correndo do quê? Né? Então, a questão agora é uma afirmação em relação à família. Né? E não tentar criar mais dispositivos para trabalhar mais. Né? Poder criar os dispositivos para trabalhar menos e poder positivar esses laços, né? Amorosos, familiares, fraternos, todos, né? Pois é, aí vamos entrar no. Né, nós não temos muito tempo aqui, que a minha live é de 1 hora, né, às vezes até tira um pouco menos, mas temos ainda alguns minutinhos para pegar uma questão bastante candente atualmente, que tem a ver com isso, né, que é a questão da volta às escolas. Né, de abrir escola, de não abrir escola, não sei o quê. Né, nós tivemos aqui no domingo passado a Rosane Mello, que também é da nossa escola, psicanalista, que trabalha muito com a psicologia escolar e tudo, e nos trouxe dados assustadores e extremamente verdadeiros de que se jogar essas crianças aí é pandemundo, vai ser uma loucura de contaminação e que isso vai aumentar mais, vai aumentar muito mais, vai ser um desastre, né, em termos de saúde mesmo pública, né, porque são 40 milhões de crianças com educação precarizada e tudo mais, né, em termos de saúde pública, é um grande desastre. Né? Então, né, eu li recentemente uma coisa que eu gostei muito, gente, ano perdido é para quem morreu. Morreu, fantástico. Não é? Fantástico. Ano perdido para quem morreu. Entende? O ano dessas crianças que não tiveram uma escolaridade continuada, presencial, é um ano ganho. Sim, não é? Perfeito, perfeito. Você não acha? Como é que está a sua posição em relação a isso, né? Em relação dessas as mães mesmo, super conscientes, desesperadas, pensando na saúde mental dos meus filhos, ele tem que voltar para a escola. Como é que você está vendo isso, Vera? Olha, eu acho rapidamente, né? Assim, primeiro eu acho que a gente fracassou no lockdown. A gente nunca fez lockdown, a gente fracassou. Não, verdade, com esse governo necrófilo, né? Realmente empurrando todo mundo para a morte, que é o quê? Esse estado suicidário, como diz Safatli. Então, na verdade, a gente fracassou. Isso fez, como a gente não fez bem feito, porque nunca fizemos direito, a gente conseguiu diminuir um tanto do que morreriam muito mais se não tivesse feito, mas morreu muito mais se a gente tivesse feito direito. Muito né? mais. E sabe qual é o problema do argumento, Antônio? O argumento é assim: mas por que o filho não pode ir para a escola se está todo mundo na praia, se está todo mundo no bar, se está todo mundo no shopping, se está todo mundo na rua, inclusive sem máscara, porque eu já saí, tinha um monte de gente sem máscara. Amigo, não é porque está todo mundo fazendo errado que nós vamos complementar com o maior erro possível. As pessoas estão usando o erro, a falta de lockdown, a falta de isolamento decente, para justificar mais um passo. Não, essas pessoas não teriam que estar na praia, não teriam que estar circulando aí sem máscara, que dirá ir para a escola. Então, o que a gente tem pensado? Bom, realmente se trata de meio ano de isolamento e tem adoecimento psíquico, sim. Mas entre abrir escola e botar lá centenas de milhares de crianças e pequenos circuitos que já estão acontecendo, mas que podem ser pensados de um jeito bacana, pequenos circuitos, tem uma criança no seu prédio que também, os pais estão isolados, você também, faz um pequeno circuito com aquela criança, porque tem criança espanando. Faz um pequeno circuito, deixa teu filho um pouquinho na casa do vizinho, depois pega o filho do vizinho um pouquinho, e respira um pouquinho e volta. Mas faz isso bem feito, não faz porque agora pode. Faz porque a gente estendeu demais e as pessoas estão espanando. Eu estou atendendo algumas pessoas no consultório, eu vou 2 vezes por semana no consultório, e algumas pessoas pouquíssimas, porque pessoas que estavam muito capturadas. Ok, mas eu não abri geral, porque isso daí é uma redução de danos. Então, o problema, Antônio, é apelar para o bom senso, né? Que é um artigo de luxo em falta absoluta no mercado. As pessoas não têm bom senso. Mas seria o caso do bom senso. Você fala assim, não, estou espanando, estou pirando, tá.
que mini circuito, que é muito diferente de botar 50 crianças numa escola, 100, 1000, é fazer um mini circuito. Então tá, a avó está enlouquecendo, que eu acompanho as avós enlouquecendo. Então vai paramentada, vai visitar seu neto, vai, não tem problema. Sabendo do risco. Sabendo do risco. Faça a sua escolha a partir de uma ética, não é para fingir que acabou e tudo bem, porque está todo mundo na praia. É sabendo do risco e fazendo uma escolha ética. É difícil, porque aí vai depender aí de um bom senso que está em falta, né? Eu também tenho pensado muito que as soluções seriam soluções, na verdade, eu diria, e que deveriam, seria uma grande oportunidade, falar um pouco de utopia, uma grande oportunidade para a gente mexer nos nossos laços coletivos, inclusive dessa nossa democracia. Né? E isso que você falou, eu diria que é de partir para pequenos núcleos, pequenas coletividades, em vez de grandes coletividades. Faz um núcleo de uma crechezinha de 4 coleguinhas, entende? Aí, por exemplo, né? uma vez 5 dias da semana, né? 5 crianças, entende? Cada mãe dedica um dia inteiro, vai dizer ao trabalho, olha, não vou trabalhar no dia tal, ou o pai ou a mãe, e fico cuidando dos 5. E vai. Tem que, gente, tem que ter isso. As mulheres têm que impor isso nos seus trabalhos também. Eu acho que isso seria mais uma coisa das mulheres, que os homens todo homem é meio banana, cai entre nós para isso, né? Ou então, porque não está na cultura, né? Deviam fazer também, olha, eu quero um dia da semana para cuidar da creche que nós estamos montando. E se isso foi um interstício, né? Da sociedade, entende? Isso, né, que já acontece nas comunidades, nas favelas. Exatamente. Eles fazem isso, a gente tem muito a aprender com as favelas, entende? Com essas soluções. Nós, eu digo, né, classe média, média alta. Né? Mas eu acho que tem que se pensar nisso, como a Vera falou, com ética. Né? E eu acho que a gente tem que continuar criticando esse liberou geral. Porque esse liberou geral é uma irresponsabilidade e é tudo comandado pelo discurso capitalista. Sim. Que não pensa na vida das pessoas, que pensa no lucro. Né? Deu 007 agora, tá? Todo mundo liberou para matar, né? As pessoas saem. Eu fico muito chocada, porque foi politizado, né? Foi partidarizado, foi criado toda uma questão em cima, né, do uso ou não da máscara e todas as bobagens que a gente conhece. Mas a gente vai ter que apelar para a ética. Eu vejo as pessoas sofrendo e eu tenho pensado pequenas bolhas com os pacientes. Eu falo, bom, você está pirando, ele está pirando, o que dá para fazer? O que a gente tem aqui? Ah, dá para passar um tempo no sítio de não sei quem para poder ver um pouco de verde. Enfim, as pessoas vão achando soluções, né? Quer dizer, é tão difícil, né? Mas eu acho que é um pouco esse nosso papel, né, Vera? A gente tem que ir contra essa contracorrente, né? E que é, na verdade, que é uma corrente muito sustentada pelo negacionismo, pela negação da realidade, pela negação da morte, a negação da castração, da contaminação. Porque o que essas crianças vão se transformar, se liberar a escola, em vetores assintomáticos ou não, né? Porque também ninguém sabe as consequências desse vírus, entende? Uma criança pode pegar a Covid hoje assintomática, daqui a 10 anos tem alguma sequela? Não se sabe. Sim, exatamente. E tem a escola, ela tem sempre os pais, enfim, mas ela tem o staff, que é sempre um grupo mais simples, então é faxineiro, porteiro, merendeiro, né? Todas aquelas pessoas que têm uma condição que a gente sabe que não vão ter acesso aos grandes hospitais, vão ter acesso àquele sistema mais difícil, né? Que é o SUS, que é maravilhoso, mas que está totalmente sucateado. Então parece que essa classe alta que leva os filhos para a escola não tem essa preocupação, né? O ideal seria, né, quem está nos ouvindo, e que eu acho que talvez seja o nosso papel, eu fico aqui pensando, né, o que a gente pode contribuir, né, Vera? Da gente começar a espalhar isso. Gente, conversem, façam reuniões nos seus trabalhos, vocês, principalmente mulheres. As pessoas têm que estar abertas para esse tipo de solução, ou soluções individuais ou de pequenas células.
de coletividade, né? Sim. Mas tá, tudo bem, é uma bolha, mas já vai resolve um pouco ali no prédio, na comunidade, né? Ou seja, a solidariedade é fundamental nesse momento. Sim. Sempre, né? Só que agora está faltando mais que nunca. Exatamente, porque temos aí um vírus que a gente não conhece as consequências e um governo realmente que não nos ajuda, não cuida, né? Eu acho que a gente está É o numa mínimo que se pode dizer. pandemia e pandemônio, né? Como dizem. Exatamente, nesse pandemundo que nós estamos vivendo. Vera, fala um pouco dessa nova coletânea que você está lançando antes da gente terminar, que já está Ah, acabando. tá. Eu, a Thaís Garrafa, a Daniela Tepperman, estamos organizando 5 volumes que tivemos o incrível prazer de ter a sua presença ali com um capítulo maravilhoso, que foi de grande alegria para nós. Então, 5 volumes falando de parentalidade e psicanálise. O primeiro é parentalidade, que já foi lançado, o Laço está em pré-venda, depois tem Gênero, Tempo, Gênero, Corpo e Tempo, e com autores adorados, o Antônio, o Christian Dunker, o Vladimir Safatli, a Leda Bernardino, a Julieta Jerusalinski, Dominique Fingerman. São 40 pessoas que a gente ama de paixão e que aceitaram de pronto escrever para essa coletânea que está trazendo para a gente muita alegria. Estamos mãe de misa, assim, se achando, Antônio. E me diz uma coisa, como é que a gente pode comprar online? Tem alguma dica Pela aí? Amazon. Pode botar a Amazon. Amazon ou pela Editora Autêntica, super parceira, uma editora linda. E tá bem fácil de acessar, chama Parentalidade e Psicanálise, coleção Parentalidade e Psicanálise. Muito bom. Vera, vamos encerrar antes que somos encerrados, né? Super obrigado, adorei te ver, nossa parceria, continuamos super afinados. E aí? Tamo Antônio, junto você aí. é um querido, um admirado, tem todos os seus livros, é uma paixão. Faz muito tempo, eu fiquei muito feliz pelo teu convite, uma delícia conversar com você. Obrigado. Não, olha, super importante o papel que você está tendo aí, sabe, nas suas lives, na sua coluna e tudo mais. Muito bom. Fico muito feliz de ter você com a gente. Obrigada, Tchau. Antônio. Tchau, Boa tchau. noite, gente, a Boa todos noite. todos e não todas. Tchau. Tchau, tchau.